Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Versículo 23: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva, obrigado porque ela é eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela tem poder para ir no mais profundo do nosso ser, ó Deus, e arrancar, ó Deus, aquilo que, ó Deus, não te agrada, e também colocar, ó Deus, dentro de nós aquilo que te agrada. Então tenha total liberdade, Espírito Santo de Deus, enquanto a palavra está sendo proclamada. Ó Deus, livra-nos de toda distração, ó Deus, em nome de Jesus, de todo cansaço, ó Deus, de toda dispersação. Nós repreendemos nessa hora no nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, um fluir, ó Deus, envolvente, ó Deus, da tua glória nesse lugar. Ó Deus, por meio da proclamação da tua palavra, curando aquele que veio, ó Deus, ferido, trazendo esperança para aquele que está desesperançado, trazendo bom ânimo para aquele que está desanimado, trazendo força para aquele que se encontra fraco, trazendo, Senhor, alegria para aquele que se encontra abatido. Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos, podeis assentar. Glória a Deus. Nós iniciamos então na quarta-feira a nova série de mensagens desse mês, com o tema fé. Uma palavra tão pequena, mas com um significado tão profundo. A fé, ela nos faz
todos os dias ser encorajado a acreditar, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando circunstâncias tentam nos trazer negação. A fé ela nos faz crer que montanhas que parecem intransponíveis possam ser superadas. A fé, queridos, é um dom de Deus. A Bíblia diz para nós que nós somos salvos mediante a graça, e isso é dom de Deus. Então a fé, ela traz para nós acesso naquilo que a graça veio nos oferecer, que é o coração do Pai. Então por meio da fé nós temos acesso ao coração do Pai, para entender o que está no coração dele e responder com o coração dele. A fé é o que nos fundamenta dentro da caminhada do cristianismo. E hoje, o episódio de hoje que nós vamos juntos compartilhar, carrega consigo dentro dessa série a seguinte temática: um povo de fé, sempre pronto e preparado para as batalhas. Um povo de fé, sempre pronto e preparado para as batalhas. Uma vez eu estava abraçando uma pessoa, e no final do culto, e eu falei assim: tem uma semana abençoada e cheia de vitória. Ela falou: só abençoada, pastor, vitória não, porque senão vai ter luta. Aí eu falei: uai, como assim, gente? Como assim, Jesus? Socorro, Deus. Então, gente, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é uma constante batalha. O que nós precisamos é entender quem nos conduz, quem está à frente, porque se assim nós tivermos clareza e convicção, nós não vamos ter nenhuma batalha, porque cremos que maior é aquele que está com a gente, e que Ele não tem inimigo à altura dele. Ele então nos faz mais que vencedores, e Ele é Jesus, o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que sempre que entramos em batalhas com Ele à frente, temos uma convicção de que seremos vencedores, independente do tamanho da batalha, seja ela pequena ou grande, porque a presença dEle nos traz essa convicção e essa certeza. Mas para a batalha que enfrentamos diariamente, nós precisamos estar preparados, precisamos sempre estar prontos, porque nós nunca sabemos, muitas vezes, como ou quando seremos atacados. Então para isso precisamos estar sempre preparados, nunca dormindo no ponto, como diz a expressão, nunca com a guarda baixa, mas sempre com a guarda alta, porque a guerra, as batalhas, elas repentinamente estouram. Então quando elas estouram, então nós precisamos estar prontos para enfrentá-la. Mas a Bíblia, ela nos deixa muito clara que nós como devemos estar prontos e preparados para essas batalhas. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta endereçada à cidade de Éfeso, o povo em si ali de Éfeso. E ali então o Senhor usa o apóstolo Paulo, mesmo em cadeias, mesmo preso, para poder escrever essa carta endereçada a esse povo, falando ali de riquezas de detalhes do princípio daquilo que nós somos em Cristo Jesus, que nós somos predestinados para ser em Cristo. Ele fala sobre afirmações de quem somos. Então 1/3 da carta aos Efésios é para Paulo poder expressar a visão de reino, a visão da redenção, da graça do Cristo. E então depois a segunda parte desse livro, então retrata para nós agora comportamentos e atitudes práticas daquilo que ele colocou como visão do reino para a gente praticar. Então você vai ver nessa segunda parte da carta, ele falando como que nós devemos ser profissionais, como que devemos tratar nosso patrão, nossos funcionários. Você vai ver ele falando como deve o marido tratar a esposa e a esposa o marido. Você vai ver ele falando sobre como tratar os filhos e como os filhos tratarem os pais. Ele vai falando sobre princípios práticos
do reino que são aplicáveis na nossa vida no dia a dia. E ele termina então de forma clássica falando sobre batalha espiritual, sobre guerra, e como que nós então devemos estar preparados para cumprir essa visão de forma prática. A visão do reino, aquilo que é a permissividade que a graça nos traz para nós podermos então viver aquilo que Cristo nos instrui para ser. Então ele é muito profundo. Fala que é uma das cartas mais ricas que Paulo escreveu, muito detalhada e muito profunda. E então aqui ele fala para nós, queridos, e nós vamos nos ater hoje a essa batalha que nós enfrentamos e que precisamos sempre estar prontos, a tempo e fora de tempo. Aqui ele fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Revestir é vestir de novo. Então todos os dias nós precisamos nos revestir, vestir de novo as armaduras do Senhor, porque ele diz que essa armadura nos livra das ciladas que o diabo arma para nós. O diabo ele está sempre caminhando ao nosso derredor, buscando brechas para poder nos tragar, para poder nos devorar. Mas ele diz que a armadura de Deus, ela nos faz então estar prontos para ser livre das ciladas do diabo. E ele diz para nós que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A batalha espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Como você tocar a pessoa que está do seu lado, o mundo espiritual é muito real. E nós precisamos, como um povo de fé, estar sempre preparados, nunca desassistidos, mas sempre vestidos com as armaduras de Deus, para que a gente possa ser livre das ciladas do diabo, para que então possamos perseverar e permanecer firme, e depois de ter vencido se tornar inabaláveis. Então ele fala sobre expressões dessa armadura. Paulo ele é muito ilustrativo nas cartas dele. Ele tinha um dinamismo na liderança dele muito preciosa, porque ele usava muito o contexto na onde ele estava inserido para poder comunicar a mensagem do Evangelho. E ele então viu naquela época a expressão da armadura dos soldados romanos, e ele utilizou daquilo para ser um exemplo para aquilo que é a nossa batalha espiritual. Ele diz que devemos nos colocar o capacete da salvação, ou seja, precisamos ter um capacete da salvação que blinda a nossa mente como salvo, para que a gente não viva ou tenha pensamentos de quem é perdido, de quem não conhece o Salvador. Então ele fala sobre o capacete da salvação, ou seja, que mantém a nossa mente blindada como salvos. Ele fala da couraça da justiça, ou seja, aquilo que blinda e protege as nossas emoções, sentimentos, vontades e desejos, ou seja, a justiça do Senhor, a forma justa do Senhor, é a nossa couraça que nos livra de todo sentimento mal, desejo mal, é essa justiça. Quando Jesus ele vai ser batizado por João Batista, ele fala: não, o Senhor tem que me batizar, não, faça isso para que se cumpra a justiça. Ou seja, couraça da justiça fala do que, queridos? Daquilo que Ele é, na verdade, tomando o nosso lugar, nos dando então agora justificação, ou seja, sermos livres de todo o sentimento que tenta nos aprisionar. Então a couraça da justiça nos faz viver livres. Não quer dizer que os sentimentos não vai tentar entrar, mas nós somos livres, nós não somos mais dominados por isso. Ele fala do cinturão da verdade, ou seja, aquilo que amarra toda a armadura, ou seja, é algo que é verdadeiro, que nos livra do engano e da mentira. E ele fala então da sandália da preparação do Evangelho da paz, ou seja, ele fala que nós, como soldados do exército do Cristo, o povo da fé, nós temos um andar diferente. O nosso andar, nós levamos boas notícias. Como diz Paulo
na carta aos Romanos, dizendo: quão formosos são os pés dos que anunciam boas notícias. Então os nossos pés, então, como guerreiros e guerreiras, como um povo de fé pronto e preparado, também sempre leva a mensagem de paz aonde tem conflito. E então depois agora eu quero me ater hoje ao escudo da fé. Ao escudo da fé e à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o escudo da fé, ele é colocado num braço, e esse escudo da fé, ele faz com que todo dardo inflamável do maligno possa cair por terra. O escudo da fé. O escudo da fé, ele anula todo dardo inflamável do maligno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós vemos que toda a armadura, ela é muito de defesa e uma só de ataque. E que a de ataque também se torna de defesa, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo fala que nós devemos orar sem cessar uns pelos outros, pelos santos, sempre perseverando e orando para que possamos ter intrepidez ou autoridade para anunciar o Evangelho de Cristo, porque é para isso que nós nascemos, é isso que nós nascemos para fazer, para cumprir com a nossa missão de espalhar a mensagem da salvação. E o que isso nos ensina, e o que isso nos arremete? Que o povo de Deus é um povo sempre preparado para as batalhas, é um povo que está pronto, é um povo que está revestido dessa armadura, que não cai nas ciladas do diabo. O diabo está todos os dias colocando ciladas para a gente poder cair, mas nós que somos revestidos da armadura de Deus, nós não caímos nas ciladas, queridos, nós somos livres delas. O Senhor nos livra. E o mundo espiritual é muito real, queridos, muito mais real do que a gente imagina. Você tem consciência e percepção do mundo espiritual, do quanto é sério o mundo espiritual? Como povo de Deus, muitas vezes nós parece que estamos com a nossa mente cauterizada, parece que vivemos mais na ótica da carne do que na ótica do Espírito. Mas nós, como povo de Deus, não podemos, queridos, nos iludir com as realidades da terra, porque a nossa vida é uma batalha espiritual continuamente. Aleluia. Você está ligado, você está preparado, você está pronto para as batalhas. Você tem se preparado, e como nós nos preparamos? Sempre dedicando vida de oração, leitura na palavra, jejum, andando e congregando e tendo comunhão com os irmãos. Dessa forma nós estamos então agora protegidos e guardados pelo Senhor. O Senhor é o nosso escudo, é Ele quem aplaca a ira que o inferno tenta todos os dias contra a nossa vida. Esses dardos inflamáveis, queridos, na guerra, era como se fosse uma flecha, queridos, que colocava fogo na ponta e atirava. Esse escudo de fé, na verdade, rebatia e fazia com que o fogo apagasse rápido, porque esse escudo, ele era feito de madeira, de couro de animal e também um pouco de aço. Então esse escudo da fé aplacava todo o dardo inflamável do maligno. O diabo está jogando flechas e dardos todos os dias, mas é o escudo da fé que faz com que essas flechas não entrem, não penetrem a gente, não atinja a nossa realidade por dentro. Como se encontra a nossa visão sobre o mundo espiritual? Será que todos os dias você se levanta nessa percepção? Deus, nós vamos para o dia que o Senhor tem, revestido da armadura de Deus, estou pronto para o dia, estou pronto para a batalha, conta comigo, me dê precisão nos meus ataques, e também olhos atentos na minha defesa. Senhor, vai à minha frente da minha casa e da minha família. Será que nós estamos, já acordando atropelado e não estamos tendo percepção das batalhas que é a batalha que é a vida? A nossa vida, queridos, é uma batalha contínua. O mundo jaz do maligno, ele está o tempo todo tentando contra nós, queridos, e o inimigo, ele acha brecha quando ele acha alguma dúvida, ele é bem sucedido no ataque.
E a dúvida, ela é contrária à fé, porque a fé é aquilo que acredita, aquilo que é convicto, aquilo que é certeza. O diabo, quando ele acha dúvida em nós, ele encontra acesso para ter sucesso. Então nós precisamos todos os dias alimentar a nossa fé, queridos, porque aquilo que tiver mais alimentado vai vencer. Se a fé estiver alimentada, nós vamos vencer. Mas se a carne estiver alimentada, a carne vai prevalecer. Nós somos um povo de fé que precisa estar sempre pronto e preparado para as batalhas. A Bíblia diz para nós, queridos, em Juízes capítulo 5, que o povo escolhido estava amedrontado, e o povo tinha se vendido a outros deuses. Juízes 5:8 fala: quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Se você ler o versículo 7, vai falar de uma mulher chamada Débora. Essa mulher, ela chegou no meio do arraial do povo de Deus, e ela é tida como mãe de Israel, porque ela foi alguém que se colocou na brecha, que foi uma escudeira do povo de Deus, porque o povo tinha se vendido a outros deuses. O povo estava mais confiando naquilo que era terreno do que naquilo que era celestial. E o povo então estava sem escudo, sem lança, estava desprotegido, e as batalhas e as guerras na sua porta. Mas eles se renderam a outros deuses. E quantos de nós, muitas vezes, queridos, aqui eu estou falando de um povo que é um povo escolhido, se rendendo a outros deuses, se rendendo ao Deus chamado Mamon, que é dinheiro, se rendendo ao Deus da prostituição. Ah, pastor, mas prostituição é só quem se prostitui no ato de adultério em si. Não, Jesus, ele elevou o nível, disse: se você olhar para alguém de forma imprópria, você já adulterou com ela. Estamos muitas vezes adorando outros deuses. Quando se abre o celular e vê pornografia, isso é o quê? É altar a outros deuses. Quando muitas vezes priorizamos mais o trabalho pode ser um Deus. E hoje existe até mesmo a idolatria familiar, onde a pessoa vive no mundinho familiar dela, fechado, e ainda justifica dizendo: não, a prioridade é Deus, família, e acabou. Não, as prioridades do reino é Deus, família, serviço e igreja. Não é uma coisa isolada da outra, é o combo junto. Hoje o que nós vivemos de idolatria familiar: não, estou vivendo com a minha família, estou bem tranquilo aqui, está bem sossegado, congrego quando quero, vou para a igreja quando quero. Isso é um ídolo, é coisas que estão sendo colocadas na frente de Deus, daquilo que Ele determinou na sua palavra. Mas assim como Deus levantou Débora para ser uma escudeira, para derrubar esses ídolos e voltar a segurança para o povo de Israel, o Senhor está fazendo nesses dias, queridos, dessa forma. Deus está levantando Déboras, ou seja, pessoas que se colocam na brecha para dizer não aos ídolos e jogá-los fora e dizer: não, nós pertencemos ao único Deus, nós não adoramos outro Deus. Nós não estamos indo na moda, nós temos já um modo, e esse modo é Cristo. Nós não vivemos na moda, nós não vivemos no modo Cristo de ser. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender que a batalha está ferrenha, queridos. O diabo quer a sua casa, o diabo quer a sua família, o diabo quer seus filhos. E nós não podemos ficar tranquilos como se nada estivesse acontecendo. Não, queridos. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e abundância. Então transborda a vida e abundância que é Cristo dentro da sua casa, no meio dos seus, no meio da sua família.
Porque nós, revestidos da armadura de Deus, que somos um povo abundante, transbordante daquilo que Jesus é. O inimigo pode até tentar, e ele é insistente. Ele vai tentar todos os dias. Mas como Deus disse para Caim lá em Gênesis: o mal está à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Ou seja, se você está dominado por dentro, ou seja, se Cristo te domina, então agora, se o inimigo bate à tua porta, você está já tomado e dominado pelo Senhor, para dizer: aqui não, sai fora no nome de Jesus. Aleluia, queridos. Nós estamos vivendo tempos desafiadores. E sabe de uma coisa, queridos, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 2, nós vemos a carta de João endereçada para a igreja de Éfeso. Olha a realidade da igreja de Éfeso. Era uma igreja perseverante na palavra. Era uma igreja que denunciava aquilo que era mal. Era uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram aqueles que se misturavam em festa pagã. É aqueles que acreditavam em imoralidade sexual e achava que isso não trazia impacto na fé. Então a igreja de Efésios era uma igreja que odiava a obra dos nicolaítas, denunciava. Mas o Senhor diz algo para aquela igreja, dizendo assim: eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês estão tudo certinho, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Volta onde vocês caíram, senão eu vou vir e vou remover o seu candeeiro. Ou seja, vou remover a sua luz. Queridos, só viver de forma certinha não adianta. Tem que ter amor, tem que ter paixão no coração. Aleluia. Porque Jesus disse que ele tem algo contra aquela igreja. Estava tudo certinha, mas Jesus tinha algo contra ela. Ela tinha abandonado o primeiro amor. Nós precisamos entender que o inimigo, ele quer roubar essa essência de amor do nosso coração. Ele quer roubar essa verdade de nós, para que a gente viva no automático. Não, queridos, que possamos, em nome de Jesus, todos os dias nos levantar, revestir da armadura de Deus e ir para a batalha. Olha o que a Bíblia diz, depois que revestiu da armadura. Diz que devemos orar incessantemente pelos irmãos e pela nossa vida para perseverar, para que a gente, no abrir da nossa boca, tenha autoridade para pregar o evangelho no qual nos cabe. Ele diz: eu falo isso em cadeias. Paulo estava provocando aquela igreja, dizendo: vocês precisam de, em outras palavras, mais sangue, mais fogo nos olhos, mais paixão no olhar de vocês. Vocês precisam mais paixão no coração para enfrentar as batalhas. Porque quando nós vamos para aquilo que Jesus fala do princípio das dores, diz que um dos princípios das dores é que o amor de muitos se esfriariam. E nós estamos vendo o quanto o povo está frio. Mas isso também me dá a entender: se o amor de muitos vão se esfriar, tem um amor de poucos que não vão. E eu quero estar entre os poucos. Aleluia. Que não deixa a chama apagar, que não deixa a chama abaixar. Aleluia, queridos. E depois você vai ver que Paulo, ele termina a carta dizendo sobre a paz e o amor de fé da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. O amor de fé, ou seja, um amor que acredita, um amor que acredita naquilo que o Senhor tem e ao mesmo tempo acredita naquilo que o Senhor tem para a vida do outro. Porque no final da armadura, queridos, fala sobre orar para si e orar pelos irmãos, pelos santos, para que todos tenham autoridade no abrir da boca para falar. Sabe, queridos, nós estamos numa batalha ferrenha espiritual. Pastor, mas como assim? Você ousa pesquisar notícias que realmente vão mudar a sua visão para você orar? Você sabia que houve um aumento de 360% de crianças de 7 a 10 anos postando nudes nas redes sociais? Houve um aumento de 360% de crianças de 7 a 10 anos
postando foto de nudes, traduzindo pelo português, pelado. Uma menina de aproximadamente 12 anos caiu numa brincadeira de TikTok chamada roleta russa. Ela se colocou no meio das meninas, dos meninos, e cada vez que caía para um menino, ela tinha relações com cada menino que estava ali. 12 anos, engravidou e não sabe nem quem é o pai. 12 anos, uma brincadeira no TikTok. Uma criança também de 12 anos no Reino Unido fez uma brincadeira de se sufocar e morreu sufocada. Filhos estão lá em casa e levam os amigos deles. Nós invocamos o nome do Senhor para que os amigos dos nossos filhos possam ser cheios do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis, astutos do que os filhos da luz. Porque quando vai para dentro das realidades das casas nossas, muitas vezes nós abrimos brechas. Adolescentes assistindo filme de terror, coisa do inferno, fica abrindo porta para o diabo agir dentro de sua casa. Queridos, em nome de Jesus, o mundo espiritual é real, nós não estamos brincando. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Então nós precisamos estar em alerta. Um povo de fé tem que estar preparado e pronto para as batalhas. Nós nunca sabemos o dia e a hora que o ataque vem. Nós precisamos estar preparados. Aleluia! Precisamos de jovens e adolescentes, crianças cheias do conhecimento da palavra. Nós precisamos abrir a Bíblia dentro de casa. Deuteronômio 6 diz: ensina, guarde essas palavras no seu coração. Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, sentada à mesa, ao levantar, ao deitar, ao andar. Ensina eles a palavra. Precisamos ensinar a nova geração a palavra. O tempo é muito curto, queridos. Foi feita uma pesquisa. Os nossos filhos passam 4 horas na escola, 1 hora com os pais e 6 horas na rede social. Quem está formando os nossos filhos? Queridos, nós precisamos entender a batalha espiritual que nós estamos. Me dói o coração, queridos. Domingo passado meu coração despedaçou quando eu saí do culto, porque tinha um monte de adolescente dormindo na hora do culto. Mas a nova geração precisa ter fome de Deus. Eles precisam chegar no culto, não ficar jogando joguinho. Precisa pegar a Bíblia e ler a Bíblia. Mas por que eles estão vindo para o culto, queridos, e estão dormindo? Porque durante a semana eles não estão se alimentando da palavra. Então não adianta a gente querer, queridos, plantar bananeira aqui na frente. Nós precisamos entender que um povo de fé é um povo preparado e pronto para as batalhas, a tempo e fora de tempo. É um povo que não brinca com o cristianismo, mas vive ele na sua essência. Aleluia, queridos. Queridos, nós precisamos olhar para tudo isso que está acontecendo, e isso tem que nos chocar. Está aí, queridos. De quinta para sexta, na madrugada eu estava orando, e uma batalha espiritual gigante, tive uma visão, estava dentro de um presídio, e ali rodeado de muita gente que eu conhecia. Falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? E eu comecei a pregar o evangelho ali dentro, e de repente quando eu acordo, queridos, tem na porta da minha casa alguém batendo, me chamando. E aí a hora que eu saio, o rapaz fala assim: eu sou fulano de tal, eu preciso ser internado, eu preciso de socorro, porque eu saí da cadeia para matar a minha ex-esposa. Eu vim para matar ela, mas ela foi embora antes. Falei, rapaz, eu não consegui nem abrir o olho, já vem com um turbilhão desse. Falei, Jesus amado. Por isso que tem que estar pronto, irmãos.
Aí eu comecei a ministrar o coração dele, dei um café para ele. Tentei ver internamento para ele, não tinha ainda, mas falei, vamos durante a semana. Passei o número da casa de recuperação, estamos esperando uma vaga, que está super lotada. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque a batalha espiritual, ela está nos rodeando o tempo todo. Ele falou para mim que ele viu um menino, ele falou assim, pastor, eu preciso de ajuda, eu vi um menino de 16, 17 anos, que morreu na frente dele, lá ele teve que fugir, numa vila aqui da nossa cidade, um adolescente. Falei, meu Deus do céu, gente, nós precisamos estar prontos para a batalha, para que a gente possa salvar o maior número de pessoas que a gente pode. Aleluia. Nós somos resgatados para resgatar. A Bíblia diz, queridos, que nós somos revestidos da armadura de Deus, e nós precisamos orar por nós e pelos irmãos, para que juntos a gente tenha autoridade para pregar a palavra de Deus, pregar e cumprir com o nosso chamado, que é anunciar as boas notícias do Evangelho. Ontem nós estávamos em Açaí, queridos, e fomos em cada lugar lá, misericórdia. Queridos, mas que precioso, né? Eu fui com uma adolescente da casa, que antes era toda vergonhosa, e eu vi ela encarando, batendo palma, chamando as pessoas, e se enfrentando para orar, tinha dificuldade de orar em público, ela batendo palma e orando, e cada realidade que nós fomos, queridos, eu falei, é isso, nós vamos expor a nova geração a experiências com o Senhor, e de ver como ela era e como ela estava junto comigo no evangelismo. Eu falei, uau, é isso, é os nossos filhos terem essa experiência. Sabe, queridos, não precisa de um evento, pega a sua família, vai evangelizar seu bairro, vai bater de porta em porta lá na sua região, ora pelo menos uma vez por mês com aqueles que estão ali morando próximo de você, semeie. A batalha espiritual está aí, o inimigo está semeando o tempo todo mentiras, a gente precisa semear a verdade. Aleluia. Nós somos um povo de fé, gente, nós precisamos estar preparados e prontos para as batalhas, certos que em todas elas o Senhor já nos fez mais que vencedores. Aleluia, queridos. Vamos juntos. Sabe, queridos, a questão do escudo da fé é muito interessante, que ele não só serve para proteger, mas se você olhar o escudo, tinha dois tipos de escudo, um redondo e um maior, que ele era mais oval. Esse oval ele tinha 75 centímetros de largura para 1,20 de altura. E sabe qual que era uma das graças desse escudo da fé, que aqui está sendo representado para nós? É a força do coletivo, da unidade. Porque o exército, quando estava sendo atacado, eles colocavam esse escudo de 75 por 1,20 um do lado do outro, eles formavam uma casca, um casco, uma muralha de proteção, para que o inimigo não conseguisse penetrar o exército deles. Então, quando a gente está junto, queridos, é escudo com escudo protegendo, o inimigo não vai achar espaço para nos acertar e nem acertar nosso irmão, porque é muito egoísmo da minha parte, eu só me proteger. Eu preciso proteger meu irmão. Aleluia. Nós estamos na batalha juntos, nós não estamos sozinhos, junto a gente é mais forte. Aleluia, queridos. Fala, pessoal do céu, nós estamos juntos. Nós precisamos proteger um outro. Fala, você precisa me proteger. Fala para ela, você não dá bobeira não. Aleluia. Irmão, se você tem alguém do lado, você não teme, você pode virar as costas, porque está protegido, queridos. O inimigo não vai te acertar pelas costas, porque você está junto com alguém que realmente está junto. Não é força de expressão ou jargão, frase de efeito. Estou junto, estamos juntos, pastor. Está junto mesmo. Marcar 6 horas da manhã para orar, quero ver quem vem. Estamos juntos ou não estamos juntos? Aleluia. Aí fala que está junto. Aí quarta-feira, culto de quarta-feira de esperança, qualquer outro compromisso já assume na frente, já deixa. Estou cansado hoje, serviçada. Nossa. Tá junto, irmão?
semana de consagração, semana inteira, queridos, uma semana a cada 3 meses, meu Deus do céu. Ou a gente dá um choque na nossa realidade para buscar mais de Deus, ou senão a gente estaciona. Sabe, queridos, o Senhor está nos levantando como um povo de fé, não para dar desculpa, mas para dar disposição. Aleluia. Aleluia. Olha a mão no irmão que está do seu lado e fala: repreendo toda desculpa sobre a tua vida e profetizo toda disposição. Fala: receba em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sai desculpa, vem disposição. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos juntos, queridos. Vamos juntos, ninguém fica para trás. Amém. Nós precisamos estar prontos para as batalhas, porque elas vêm de forma inesperada. Mas se nós estivermos juntos, nós não vamos ter batalha alguma. Amém. Tem uma frase do livro Arte da Guerra que fala assim: se você se conhece e você conhece seu inimigo, você não tem que temer nenhuma batalha. Mas se você se conhece e não conhece teu inimigo, para cada batalha ganha, você tem uma perdida. Mas se você não se conhece, nem conhece teu inimigo, você está dentro d'água, afogado. Então saiba quem você é filho de Deus, você faz parte do exército de Cristo. E seu inimigo, ele é ferrenho, mas ele já é derrotado. Aleluia. Então não tema nenhuma batalha, porque ele é contigo. Aleluia. Foi o que ele disse para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. É o que o salmista diz: vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Resista firme na fé, queridos, permanece firme, não vacile, não dê bobeira, fique firme com o Senhor e com os irmãos. Aleluia. Assim a sua fé é conservada e blindada. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, queridos. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Pedro diz que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Mas aí ele continua dizendo: resiste-lhes firme na fé, porque lutas igual a essa, seus irmãos sobre toda a terra estão passando também. Então, as lutas que nós passamos, a gente não é exclusivo. Tem irmãos sobre toda a terra passando pelas mesmas batalhas. Mas se tivermos em Cristo, em todas elas seremos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, abra o seu coração para o Senhor no seu lugar. Diz: Senhor, me dê consciência. Senhor, abra a minha visão espiritual. Eu quero atacar o inimigo real. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ah, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Olhos atentos, Senhor, na torre de vigia. Ó Deus, sempre vigilante, sempre atento. Pai, no nome de Jesus, levanta-nos como um exército, como um povo de fé, ó Deus, revestido das armaduras do Senhor, ó Deus, prontos para resistir, ó Deus, tudo aquilo que vem contrário. Como diz a tua palavra em Tiago 4,7, ó Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, num lugar de resistência, sabendo que o inimigo que vai fugir, porque, ó Deus, nós estamos aqui resistindo, e quando estamos cansando e achando que não vamos dar mais conta, o Senhor é o nosso renovo. Ó Deus, agora o diabo não tem o Senhor como renovo, então ele sai fora, porque ele não resiste. Então, Senhor, nos dê consciência das batalhas que estamos enfrentando. Senhor, o diabo quer matar, ó Deus, roubar e destruir lares, famílias, ó Deus, e a nova geração. Mas nós nos levantamos como escudeiros, nós nos levantamos como Déboras nessa geração para ser escudeiros, para dizer: não, você não será bem sucedido, Satanás, nos seus planos. Nós queremos nos levantar, Senhor, para resgatar, acolher e cuidar, ó Deus, daqueles que estão muitas vezes feridos aí fora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, potencializar os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos, Senhor, tenham fome pela Tua palavra, fome pela Tua presença.
filhos que não negociam valores e princípios, mas são zelosos da palavra, filhos ousados para realmente chamar os seus amigos para dentro de casa, porque os seus pais são homens e mulheres de Deus, vão invocar o nome do Senhor, e o Senhor se manifestará com salvação sobre as casas, sobre os lares, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Deus, para que cada casa seja um ponto missionário, para que cada casa, Senhor, seja, ó Deus, cheia de ministros do Senhor, ó Deus, para resgatar, ó Deus, tantas famílias que estão expostas diante da ação do inferno. Mas o Senhor está levantando um povo, Senhor, nesses dias. Eu creio, Senhor, um povo revestido da armadura do Senhor, um povo que tem a mente de salvo, um povo que tem um coração selado pela justiça de Deus, um povo que é amarrado pela verdade, um povo que anda espalhando mensagens de boas notícias, um povo, Deus, que tem o escudo da fé bem posto e anula todo o dardo inflamável do maligno, e que está com a espada do Espírito, que é a tua palavra, sempre afiada, para vencer as batalhas, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, queremos perseverar, queremos, ó Deus, ajudar os outros a perseverar, queremos orar uns pelos outros, para que no abrir da nossa boca, aonde nós estivermos, possamos anunciar o Evangelho com poder e graça. Ah, Senhor, eis-nos aqui, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Levanta reparadores de brecha nessa geração, homens e mulheres que derrubarão altares de falsos deuses, para declarar que só existe um altar ao Deus único e verdadeiro. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Abre a nossa visão espiritual, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não vamos cair nas ciladas do diabo, Senhor. Levanta-nos com prudência e preparo para todas as batalhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, deralabaçou, deralabaxei, deralabaçou, deralabaxou.
Aleluia, que assim seja, Senhor. Nós declaramos, ó Deus, e profetizamos no nome de Jesus, que nós não vamos perder a nova geração. Não vamos perder a nova geração. Ah, Senhor, aumenta nosso nível de disposição, de entrega, de busca pela Tua presença. A Tua palavra diz que a graça do Senhor, o favor do Senhor, serão sobre aqueles que sinceramente amam o Senhor. Nós não queremos um amor de fachada, nós queremos um amor de essência. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. E para o louvor da Tua glória. Que assim o seja. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba Pai, a comunhão e o fogo do Espírito seja sobre todos aqueles que se chamam pelo Teu nome, sobre todos aqueles que creem, hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Sabe, queridos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos nessa batalha, aleluia. Há um censo no Instituto Barna, que é de pesquisa, que fala que 64% dos jovens que cresceram dentro da igreja aos 18 anos até os 29 anos se afastam do caminho do Senhor, e poucos voltam. De 18 a 29 anos. Isso é um censo de 2019. Há uma projeção que 75% dos jovens de 18 a 29 anos não querem saber de Jesus mais. E nessa pesquisa, sabe o que diz? Que muitas vezes esses jovens não querem Deus, porque seus pais dizem ouvir Deus, mas não vivem Deus. Sabe, queridos, que a gente possa dizer mais do que a gente ouve Deus, a gente possa viver Deus. Queridos, estou chocado com essas porcentagens. Irmãos, é uma realidade dentro da nossa casa aqui, dentro da nossa igreja. Porque jovens que faz 18 anos, muitas vezes não quer saber mais de vir para a igreja, não participa de atividade nenhuma. E quando casa ainda parece que morreu. Só vem no culto de domingo. Não, queridos, isso não está certo. Isso não está certo. Nós precisamos ser um povo de fé que alimenta fogo e paixão por aquilo que a gente crê. Aleluia, queridos. Deus nos livre da frieza. Deus nos livre da religiosidade. Queridos, nós precisamos mudar essas porcentagens. Aleluia, gente. Vocês estão junto comigo, queridos? Não vou deixar o diabo ser bem sucedido naquilo que ele está planejando, queridos. Não, queridos. Eu creio numa geração, numa nova geração faminta e sedenta pelo Senhor, que queima de amor, que vai para dentro das universidades, queridos, mas espalha a mensagem das boas notícias para aquele lugar, porque são jovens e adolescentes que não negociam valores, vivem valores. Aleluia. Mas vamos juntos dentro da nossa casa. Sabe por quê, queridos? O que impacta os nossos filhos não é a fé de domingo, é a fé que nós temos dentro de casa. Aleluia. Fé de domingo não impacta a nova geração. O que impacta a nova geração é a fé que nós demonstramos dentro de casa. Então, queridos, em nome de Jesus, sejamos um povo de fé. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glória a Deus.